Bom dia para todas, porque só temos meninas hoje. E nós vamos continuar a explicação que eu estava fazendo ali da concordância verbal. Concordância verbal, deixa eu só ver se é concordância verbal. Isso mesmo. Concordância verbal. Eu já vou compartilhar o livro com vocês e assim que os colegas forem chegando, a gente vai mostrando para eles qual a página que nós estamos fazendo, certo? Compartilhando ali com vocês o livro para nós continuarmos. Nessa página 77. Página 77. Eu estava explicando a concordância do verbo ser. Eu já até comecei a explicá-lo e vou voltar novamente aqui para a concordância do verbo ser, correto? Nós temos um exemplo aqui nesse slogan, né? Nem tudo são flores. Observe o slogan da campanha publicitária, nem tudo são flores. Nessa frase tem-se a concordância do... Só um minutinho, só um minutinho. Deixa eu aceitar um pouco o que está chegando. Isso. Nessa frase tem-se a concordância do verbo ser como predicativo do sujeito. Sim. Vou lá para a próxima página para nós vermos o que eles estão falando ali. Para quem está chegando, eu estou na página 78 agora. Ok? Página 78. Nós vamos lá no início. Quando o sujeito do verbo ser é um pronome interrogativo, indefinido ou demonstrativo, o verbo concorda preferencialmente com o predicativo do sujeito. O que é o predicativo do sujeito? É uma característica, né? É um adjetivo, ou uma locução adjetiva, melhor, né? Adjetivo e locução adjetiva são características ou qualidades que aparecem no predicado da oração e sempre ligado por um verbo de ligação. Lembrando lá quais são os verbos de ligação: ser, estar, ficar, parecer, permanecer, continuar, tornar-se, ou qualquer outro verbo de ação que venha no significado de um desses dali. Então, ali, quando o verbo ser, ele é um pronome interrogativo, quando o sujeito do verbo ser, né, for um pronome interrogativo, indefinido ou demonstrativo, o verbo vai concordar com o predicativo. Olha aqui o exemplo. Nem tudo são flores. Aqui nós temos um pronome indefinido, o verbo está concordando com o predicativo do sujeito, ok? Que vem após o verbo, que está no predicado da oração. Aqui temos um outro exemplo com o pronome demonstrativo. Isso são apenas mágoas. O verbo ser está concordando com o predicativo do sujeito. A característica do sujeito. O que é isso? Isso são as mágoas, ok? E com o pronome interrogativo, quem são os vencedores do concurso? Aqui nós temos também o verbo de ligação e o predicativo do sujeito, os vencedores do concurso. Está no plural, o verbo concorda com o predicativo. Então, vocês vão lembrar, a concordância do verbo ser, quando vier um pronome interrogativo, indefinido ou demonstrativo, o verbo não concordará com eles, mas sim com o predicativo do sujeito, correto? Agora, continuando aqui, quando o sujeito ou predicativo for nome de pessoa ou pronome pessoal, o verbo concordará com essa pessoa designada. Vai concordar com o nome dessa pessoa ou com o pronome pessoal, ok? Aqui nós temos um exemplo. Marcela era as alegrias da casa. Marcela está na terceira pessoa do singular, o verbo está concordando com o nome porque é um substantivo. Aqui temos o exemplo. Ele é os amores da mamãe. Temos um pronome pessoal, o verbo está concordando com esse pronome pessoal aqui. Temos um outro exemplo, os culpados somos nós. Observem que aqui o sujeito da oração, né, os culpados,
o verbo não está concordando, porque aqui temos um nome, é um substantivo comum, mas não um nome próprio, não é um substantivo próprio, ok? Então, por isso, o verbo está concordando com o pronome pessoal, porque a concordância do verbo ser, ele vai concordar com o nome se for um substantivo próprio, ou com um pronome pessoal vindo como sujeito da oração, ok? Continuando ali. Quando o sujeito indicar quantidade, o verbo e o predicativo ficarão no singular. Olha aqui, ele está indicando uma quantidade, R$10. Indica uma quantidade, o verbo vai ficar no singular e o predicativo também está no singular, ele fica no singular. Então, você vai observar se o sujeito da oração vier indicando uma quantidade, o verbo será sempre no singular, ok? E o predicativo, que é a característica do sujeito, que está no predicado, também vai ficar no singular. Agora aqui, nas datas, horas e distâncias, né? Quando o verbo ser vier numa oração e vier também datas, horas e distância, o verbo vai concordar com o numeral, com esse numeral indicando data, hora ou distância. Mas se vier a palavra dia, o verbo vai concordar com a palavra dia, certo? Olha o exemplo ali. Daqui até sua casa são 15 quilômetros. O verbo aqui está concordando com o numeral 15, está indicando uma distância. Aqui um outro exemplo, era 12:10. Era está no singular, aqui 12:10 está no singular, então o verbo está concordando com meia hora, ok? Está no singular. Aqui um outro exemplo, hoje são 24 de março, está indicando uma data, mas não aparece a palavra dia, então o verbo está concordando com o numeral. Mas esse outro exemplo aqui, olha ali como está. Hoje é dia 24 de março. Então, aqui aparece a palavra dia, aparece o numeral depois, mas o verbo está concordando com a palavra dia. Se não vier a palavrinha dia aparecendo ali na oração, o verbo sempre irá concordar com a data, a hora e a distância com esse numeral que aparece ali. Correto, gente? Só ali observando, se vier a palavrinha dia, o verbo vai concordar com a palavra dia. Correto? Eu sei que não é difícil, é fácil para vocês lembrarem, eu só concordo que é muita coisa para lembrar, tá? Mas não é nada difícil. Agora observem aqui, com expressões com fração ou porcentagem. Quando o sujeito apresenta frações, o verbo concordará com o numerador, com essa fração ali do numerador. 1/3, o numeral 1, aqui está no singular, então o verbo vai ficar no singular também, concordando com ele. 1/3 dos alunos saiu, mesmo que aqui tenha um substantivo que está no plural, mas ele está concordando com essa fração. Ok? Aqui temos um outro exemplo. 3/5 dos alunos saíram. Aqui o verbo está no plural porque aqui o numeral da fração está no plural. Ok? Então, quando o sujeito apresentar frações, o verbo vai concordar com esse número da fração. Ok? Quando o sujeito apresenta uma porcentagem sem expressão especificadora, o verbo deve concordar com o valor do numeral. Não tem uma expressão especificando o quem é ou o que é. Olhem um exemplo ali. 10% responderam à entrevista. Não está dizendo quem são esses 10%. Então, aqui o verbo está no plural. Mas olhem aqui, quando essa expressão numérica percentual vier seguida de um substantivo especificador, o verbo poderá concordar ou com esse numeral ou com o substantivo que está acompanhando, aquele está especificado. Nesse caso, não temos 10%, apenas o numeral. Mas olhem aqui, 1% dos entrevistados. Aqui aparece um substantivo especificador, que não está aparecendo nesse exemplo anterior ali.
Então, o verbo ou vai concordar com o numeral que está aqui, ou vai concordar com o substantivo, certo? Então, pode ficar 1% dos entrevistados concordou, ou fica 1% dos entrevistados concordaram, ok? Vindo um especificador, o verbo concorda ou com o numeral ou com esse substantivo especificador, tá? Aí, aqui no caso, temos um numeral no singular e o nome, o substantivo especificador no plural, correto? Mas se não vier esse especificador aqui, ele apenas concorda com o numeral, certo? Se viesse 1% aqui, ficaria 1% respondeu, certo? Mas aqui 10% responderam, concorda com o numeral normal. Fácil também, não é, gente? Agora, ali, com o numeral percentual antecedido de artigo, pronome possessivo ou demonstrativo no plural, o verbo vai para o plural. O numeral percentual antecedido de artigo, ou um pronome possessivo ou um pronome demonstrativo. Aqui nós temos um exemplo com um artigo. Os 25% restantes da população concordaram. Então, nesse caso aqui, o verbo está concordando com o artigo e não com o numeral, certo? Se esse artigo aqui estivesse no singular, o verbo também ficaria no singular, ok? Mesmo que aqui tenha um numeral plural, aqui está plural também, mas o verbo ele vai sempre estar concordando com esse artigo que está aqui. Se viesse aqui um pronome possessivo, ele concordaria com o pronome possessivo. Se fosse um pronome demonstrativo, ele também estaria concordando com o pronome demonstrativo, certo? Então, você vai lembrar com numeral que indica porcentagem. Numerais que indicam porcentagem, mas eles virão antecedidos de artigo, pronome possessivo ou demonstrativo, ok? Agora aqui nós vamos ver o verbo acompanhado do vocábulo ser. Quando nós aprendemos tipos de sujeito, quando o verbo vem acompanhado do pronome ser e você não consegue identificar quem é a pessoa que pratica a ação do verbo, nós dizemos que temos a indeterminação do sujeito, temos um sujeito indeterminado e o verbo sempre no singular. Mas se você conseguir transportar ele da voz, conseguir identificar quem é esse, é a passiva analítica, é a passiva sintética, aí você tem um sujeito ali. Não conseguindo identificar esse sujeito, se o sujeito for indeterminado, o verbo sempre no singular. Então, aqui nós temos um exemplo. Necessitava-se de novas ideias. Quem necessitava de novas ideias? Eu não consigo identificar aqui quem é a pessoa que necessitava. Então, esse pronome aqui, esse se, indica a indeterminação do sujeito. Está indicando que o sujeito está indeterminado. Eu não consigo identificar quem é a pessoa que está praticando essa ação. Então, o verbo sempre no singular, sempre na terceira pessoa do singular. Um outro exemplo aqui, morria-se de tédio durante o inverno. Quem morria? Não conseguimos identificar também aqui quem é a pessoa que morria de tédio, porque o se indica uma indeterminação do sujeito, certo? Então, quando há um verbo acompanhado do pronome se e você não consegue identificar quem é a pessoa que está praticando essa ação aqui, nós temos verbo sempre na terceira pessoa do singular, certo? Que é quando nós estudamos os tipos de sujeito, sujeito indeterminado, ok? Verbo na terceira pessoa do singular, acompanhado de pronome se. Correto, gente? Vamos agora, então, ali para a próxima página. Na página 80. Leia esse anúncio. Vende-se apartamento no bairro Candelária, 3/4. E temos o contato ali. Agora, observem aqui. O vocábulo se no anúncio acompanha o verbo transitivo direto vende. Vende o quê? Olhem aqui, diferente, né? Vende-se apartamento.
Então, nós temos um complemento do verbo, mesmo que ele esteja acompanhado do pronome ser. Então, é, portanto, uma partícula apassivadora, quando você estuda voz ativa, passiva e reflexiva. Então, ali é uma voz passiva sintética, né? Concordando com o sujeito paciente, apartamento. Para encontrar o sujeito paciente, basta inverter a ordem da oração. Então, aqui, vende-se apartamento. Apartamento é vendido, certo? Então, eu tenho aqui o sujeito. O que ele está vendendo? Ele está vendendo um apartamento. O apartamento é o complemento do verbo, verbo transitivo direto. Então, nesse caso, ele não é um sujeito indeterminado, ok? Se você conseguir transformar aqui o passar, né, de voz passiva sintética para voz ativa, que é o sujeito quem pratica a ação do verbo, então ali você tem o sujeito um sujeito para oração. Então ele não será um sujeito indeterminado. Então o verbo vai concordar com o nome que vem após. Ok? Se fosse aqui apartamentos, estivesse no plural, seria vendem-se apartamentos, ok? Um outro exemplo aqui, quando se é o pronome apassivador, o verbo concorda com o sujeito paciente, a mesma coisa ali. Viam-se ao longe as primeiras casas. O que viam-se? As primeiras casas viam-se ao longe. Então aqui eu consigo identificar qual é o sujeito da oração. Então, aqui eu tenho o sujeito, por isso o verbo está no plural, porque ele está concordando com o sujeito da oração, o núcleo do sujeito ali no caso, casas, ok? Nesse exemplo aqui. Então, as primeiras casas eram vistas ao longe. Eu consigo transformar aqui essa oração com o pronome apassivador ali, da passiva sintética, para a voz ativa, para a voz passiva analítica, ok? Que temos um sujeito ali. Outro exemplo, ofereceu-se um grande prêmio ao vencedor da corrida. O que foi oferecido? Um grande prêmio, né? Um grande prêmio foi oferecido ao vencedor da corrida. Aqui eu consigo transformar, colocar o sujeito da oração na ordem direta. Então, de passiva sintética, eu passo para passiva analítica, certo? Então, ali, um grande prêmio foi oferecido ao vencedor da corrida. Agora, nós vamos aqui para a outra página. Nós estamos ali na página 81. Com o sujeito composto anteposto, ou seja, antes do verbo, na ordem direta. Com o sujeito composto anteposto, o verbo normalmente ficará no plural. No entanto, admite o singular quando os núcleos do sujeito forem sinônimos ou vierem em gradação. Como assim? Aqui, João e Manuel, temos pessoas diferentes, dois substantivos próprios. Se são pessoas diferentes, verbo no plural. João e Manuel chegaram. Temos um sujeito composto normal aqui, então o verbo vai concordar com ele no plural. Duas pessoas ali. Mas olhem aqui. Calma e tranquilidade são palavras sinônimas, ok? Então, se calma e tranquilidade são palavras sinônimas, eu vou usar o verbo no singular ou no plural. Ou eu posso usar o verbo no singular, concordando com uma palavra apenas, porque são sinônimos, ou eu posso usar no plural. Mas observem que são palavras sinônimas, ok? É um sujeito composto, mas são palavras com o mesmo significado. Então, tanto eu posso usar o verbo no singular quanto no plural, as duas formas são corretas. Agora, observem aqui com o sujeito composto gradativo, ou seja, como assim gradativo? Vem em gradação. Um sussurro, uma voz, um grito. Aqui eu tenho, né,
Primeiro ouviu-se um sussurro, depois uma voz, depois um grito. Então foi aumentando. Então isso é na forma gradativa, né? Tanto pode ser para aumentativo quanto diminutivo, tá, gente? Poderia ser um grito, uma voz, um sussurro, certo? Ou um sussurro, uma voz, um grito. A mesma forma aqui. Se vier com sentido gradativo, o verbo tanto pode ser usado na terceira pessoa do singular, quanto na terceira pessoa do plural, que as duas formas são corretas, ok? Então, você vai lembrar, se vier um sujeito composto, mas ali são substantivos próprios, o verbo vai para o plural normalmente. Agora, se vier em sujeito composto com palavras sinônimas, tanto posso usar verbo no singular quanto no plural, na terceira pessoa do singular quanto na terceira pessoa do plural. Se vier no sentido gradativo, também a mesma coisa. Vou usar o verbo na terceira pessoa do singular ou na terceira pessoa do plural. Agora vamos observar aqui núcleos do sujeito no infinitivo. Como assim? Lembram dos verbos no infinitivo, que são os verbos terminados em R, ar, er, ir? Então é o que nós vamos ter aqui. O verbo fica no singular quando os núcleos do sujeito são infinitivos e não vêm precedidos de artigos. Se os infinitivos vierem com artigos ou forem antônimos, palavras contrárias ali, o verbo irá para o plural. Olha aqui o exemplo. Não está acompanhado de artigo. Não veio precedido de artigo. Caminhar e nadar. São dois verbos substantivados. Como assim verbos substantivados? Eles vêm no sentido de um substantivo, né? Caminhar e nadar faz bem à saúde. Estão no infinitivo, terminam em R, não vem precedido de artigo, eu vou usar o verbo na terceira pessoa do singular, ok? Mas olhem aqui, o caminhar e o nadar são sujeito, é o sujeito da oração que vem no infinitivo acompanhado de artigo. Então, aqui eu uso o verbo no plural. Se não vier acompanhado de artigo, verbo na terceira pessoa do singular. Vindo acompanhado de artigo, verbo na terceira pessoa do plural. Viu como é fácil, gente, ali? Ok? Agora, sujeito composto posposto, ele vem após o verbo. Né? O verbo vem primeiro e o sujeito vem depois. Chegaram João e Manuel. João e Manuel é o sujeito da oração. E eu posso concordar o verbo com o sujeito composto. Quanto eu posso colocar no singular, na terceira pessoa do singular? Eu posso dizer chegou João e Manuel, certo? Então você vai observar, se esse sujeito tivesse vindo antes, o verbo sempre no plural. Mas como o verbo veio antes e o sujeito veio depois do verbo, tanto eu posso usar o verbo no singular quanto no plural, correto? Na terceira pessoa do singular ou na terceira pessoa do plural. Agora vamos observar esse exemplo aqui. Sujeito composto de pessoas diferentes. Como assim? Primeira, segunda, terceira pessoa do singular, primeira, segunda, terceira pessoa do plural, e podem intercalar. Então, ali nós temos, quando o sujeito composto for de pessoas diferentes, o verbo vai para o plural com a prioridade da pessoa de número menor. Se o sujeito for de segunda e terceira pessoa, o verbo fica na segunda ou na terceira pessoa. Como assim? Vamos ver o exemplo. Eu, tu e Maíra. Eu, primeira pessoa do singular. Tu, segunda pessoa do singular. Maíra, terceira pessoa do singular. Então, ali, eu, tu e Marina refere-se a nós. Então, eu vou concordar o verbo na terceira pessoa do plural, certo? Eu, tu e Maíra devemos ir. Porque esse eu, tu e Maíra está referindo-se a nós. Agora, observem aqui. Helena e tu. Podeis, ou Helena e tu, podem fazer isso. Helena está na terceira pessoa do singular. Tu é segunda pessoa do singular.
eu vou concordar o verbo ou na terceira pessoa do plural, do singular, ou na terceira pessoa, na segunda pessoa do singular. Então, se vier aqui terceira e segunda pessoa, o verbo concorda com uma das duas, certo? Se vier primeira, segunda e terceira pessoa, o verbo vai para a primeira pessoa do plural. Olha lá se vocês estão conseguindo me entender. Aqui eu tenho primeira pessoa do singular, segunda pessoa do singular e terceira pessoa do singular. Vindo esses três como sujeito, eu uso o verbo na primeira pessoa do plural. Aqui, nesse caso, se vier terceira pessoa do singular e segunda pessoa do singular, o verbo tanto pode ser escrito na segunda pessoa do singular ou na terceira pessoa do singular. Não vai aparecer aqui a primeira pessoa, certo? Eu acredito que vocês tenham entendido, não é difícil, e eu acho que já terminou aqui. Eu sei que o conteúdo é bastante extenso, mas ele é bem fácil, não é difícil, é só vocês... Deixa eu só voltar aqui um pouquinho. Eu gostaria que vocês estivessem lendo bastante esse conteúdo, que ele é extenso, mas ele não é difícil. Então, que vocês possam ler bastante para nós podermos fazer a parte de correção das atividades. Deixa eu só retornar ali agora novamente para o livro, para a gente ver quais são as atividades que nós temos ali. Mas que vocês possam estar lendo, gente, e para fazer as atividades do livro. Deixa eu diminuir aqui um pouquinho. Eu estou com o meu livro hoje e ele é um pouquinho, as letras são bem menores, se vocês podem observar, a página é bem menor, né, do que o livro de vocês. E então ali nós temos os exercícios, aqui temos parte para vocês completarem, corrigirem para ver se está certo ou não, ou que estiver errado, aqui vocês vão completar com os verbos, né, qual é o verbo correto que você vai estar colocando. Viu que os exercícios são bem fáceis, certo? Hoje eu não vou ter todo esse tempo para corrigir as atividades, e aqui no final tem o recapitulando, que também temos alguns outros exemplos, já mais questões de Enem, questão de vestibular ali, que não são difíceis, são bastante fáceis, então até a página 87 ali eu gostaria que vocês estivessem completando e principalmente ali relendo essa parte que começa, eu vou só retornar aqui para vocês, onde que começa aqui na página 74, né, os casos especiais, aí vamos lembrando tudo ali, e se vocês puderem ler com bastante atenção para que vocês possam responder essas questões, tá? Às vezes pode se confundir com alguma coisa ali, mas aí vocês vão lembrando de cada uma delas. É muita coisa, mas nada é impossível quando a gente se dedica, não é? Então vamos fazer depois essas atividades, eu vou deixar que vocês respondam para nós corrigirmos na próxima aula ali essas questões, tá? Esses exercícios. Então, vocês fazem como tarefa, tenho aula com vocês agora na quinta-feira e gostaria que vocês estivessem fazendo de tarefa essas páginas. Correto, gente? Certo?